Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Hélio pelo convite. Vou tentar ser o mais breve possível, porque uma jornada longa aí é cansativa. Então, vamos falar sobre conhecimento de transporte eletrônico. O conhecimento eletrônico tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico para a substituição da sistemática atual. Então, saímos da era do papel, né, do formulário contínuo ou do impresso, né, para fim de um arquivo digital. O que vem o conhecimento eletrônico vai substituir? Então, ele vai substituir o conhecimento de transporte rodoviário de carga, o modelo 8, né? O aquaviário de cargas, o modelo 9, o aéreo, o modelo 10, o ferroviário de cargas, o modelo 11, e a nota fiscal de ferroviário de cargas, o modelo 27, e ainda a nota fiscal de serviço de transporte, o modelo 7, quando utilizada em transporte de carga. Então, agora, como ele falou, o conhecimento de transporte eletrônico ele pode ser usado ainda no transporte através de dutos, né, que seria o caso do petróleo, do gás, alguns exemplos, né? Isso aqui é mais para testar essa visão de vocês nessa altura aí, tá tranquilo, tá? Então, essa parte aqui, o que é? É da obrigatoriedade, né? Isso aí é parte da legislação, tá? Essa parte aí nós vamos pular. Pode voltar. A questão da subcontratação, do redespacho, o que é a aplicação dessa lei, tá? Então, na verdade, quando houver a subcontratação, o redespacho, um item importante, tá? Quem está recebendo esse redespacho, né? Ele tem que colocar a chave de acesso do conhecimento eletrônico que ele recebeu anteriormente, quer dizer, do trajeto anterior. Né? Pode passar. Pode voltar. Aqui também é um dado importante, né, a questão do que deve conter, né, o conhecimento eletrônico, né? Conter os dados dos documentos fiscais relativos à carga transportada, né? Ser identificado pela chave de acesso, né? Pelo número gerado pelo emitente, do CNPJ do emitente. A questão do padrão XML também, né? Questão da numeração e assinatura digital pelo emitente. Vamos passar. A questão do credenciamento, né? Que cada transportador, né, tem que buscar esse credenciamento junto a onde tem a sua inscrição, né? A unidade da federação onde está inscrito. Pode passar. E o que vai ocorrer a partir do momento que ele transmitir o conhecimento eletrônico, tá? Ele vai chegar no fisco, né? E ele vai fazer aquela seguinte, antes da concessão, né? Ele vai fazer aquela seguinte análise ali, né? Ele vai fazer a regularidade fiscal do emitente, né? Para ver se ele está regular perante a unidade onde ele está emitindo o conhecimento eletrônico, né? Se a assinatura dele é válida, né? Se o arquivo está íntegro, né? Se não tem nada de anormal, o layout, né? A numeração da série do documento. Mais um teste de visão aí, tá? Pode ir. E o que acontece com esse arquivo? Tá? Aí que é o grande problema de todos. Tá? Isso aí, na verdade, tu tem que fazer hoje e o fisco, daqui a 5 anos, eles vão conversar com nós. Tá? Então, a questão do conhecimento eletrônico, ele vai ser mandado para a Receita Federal, tá? Para a fiscalização da unidade
da federação, no caso no Rio Grande do Sul, vai para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e assim por diante. Outra informação também, todo o trajeto aonde o conhecimento eletrônico passar, as unidades da federação também vão ter essa informação. Tá? A Zona Franca de Manaus, através do SUFRAMA, né? As unidades de início e término da prestação de serviço e demais órgãos que quiserem receber essa informação, sempre reservando o sigilo fiscal. Ali a questão da utilização também, que é um dado muito importante, transmitir o arquivo, tem que confirmar se realmente esse foi recebido, né, para te poder transportar. A partir do momento que tu transportar que não tem o ok da fiscalização, é considerado um documento inidôneo. Então está sujeito às penalidades da legislação. Mais um teste de visão. Então, volta um pouquinho. Então nós temos o documento, o conhecimento eletrônico, que é a parte de arquivo, né? E nós temos a DAT, né? Que é um documento impresso, né? Que é para fins de viajar junto com a carga. Vamos passar. A questão do arquivo digital, né? Qual é o prazo que deve se guardar esse arquivo digital, né? É o prazo de 5 exercícios, né? Ou 5 anos, né? Eu tenho que mandar uma mercadoria e eu no seguinte caso, não consigo enviar o arquivo. Qual o procedimento? Né? Tenho que fazer a emissão do conhecimento em contingência. Tá? Como se faz isso? Tem duas maneiras de se fazer. Uma é através de um formulário, né? Que é específico para a contingência, tá? Que tem que ter uma gráfica, tem que ter uma numeração, tá? Ou tem a DPEC, que essa é encaminhada diretamente para a Receita Federal do Brasil. A questão, se for rejeitado, né, tem que se gerar novamente um arquivo até que ele esteja apto, que ele seja validado. Pode passar. Então a questão do formulário de... Então também tem que se confirmar, né, se foi recebido a DPEC, né, pela Receita Federal, né, se não for recebido também não se pode viajar, né. Após, né, regularizar a questão do sistema, né, tem que se enviar o conhecimento eletrônico, né, tem que especificar o motivo da entrada em contingência, a data, a hora, minutos, segundos do seu início, identificar dentro de algumas alternativas qual foi a utilizada, né, se foi a DPEC, se foi o de contingência. Pode passar. Pode pular. Pula. Certamente. Vai. Tá, a questão assim, houve um erro no preenchimento do conhecimento eletrônico. Tem algumas opções que pode se fazer, tá? Ou se for questão que não interfira na questão do tributo, né? Do cálculo do tributo, a questão dos dados do emitente, né? do remetente, né? E questão da data, tá? Fora esses itens aí, pode se corrigir através da carta de correção, tá? Os demais casos tem que se fazer ou complementar ou haver a anulação desse
conhecimento. Certo? Pode passar. Pode passar. A questão dos CTs, dos conhecimentos cancelados, denegados, números utilizados, deve ser escriturados sem valores, né, monetários, de acordo com a legislação tributária vigente. Bom, aqui é a questão de quais datas que são obrigatórios, né, a questão dos conhecimentos eletrônicos. A partir de 1º de setembro de 2012, para os contribuintes do modal rodoviário relacionados ao anexo único, né? Esse aqui é um anexo bem extenso aí, onde que comporta várias empresas aí. Então é bom quem trabalha quem está na atividade de transporte dar uma consultada ali para ver se já não estão obrigados à emissão do conhecimento eletrônico, né? Os rodoviários e o aéreo. A partir de 1º de dezembro de 2012, para os contribuintes do modal ferroviário, 1º de março de 2013, para os contribuintes do modal aquaviário, 1º de agosto de 2013, para os contribuintes do modal rodoviário, cadastrado no regime de apuração normal. E 1º de dezembro de 2013, para os contribuintes do modal rodoviário, optante pelo regime do Simples Nacional, e os cadastrados como operadores do sistema multimodal de carga. Sendo que, se alguma unidade da federação tem datas diferentes dessa aqui, ficam-se mantidas as da unidade da federação. A questão também, quando a empresa começa a emitir o conhecimento eletrônico, ela não poderá mais usar aquela questão do formulário. Existem algumas unidades da federação que autorizam, em caso de contingência, usar o formulário no papel ou o formulário contínuo. Daí cada um tem que verificar em cada unidade da federação. Então, essa parte é a mais importante. Esse aqui é a novidade agora. Acho que afeta até os parceiros integradores aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o manifesto eletrônico de documentos fiscais, o MDFE, né? Pode passar. O que é o MDFE? É o documento fiscal eletrônico de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização do uso do MDFE pela administração tributária da unidade federada do contribuinte. Então, o que você... trocando em miúdos, é a troca do modelo 58, quer dizer, a instituição do modelo 58, trocando pelo modelo tradicional do manifesto. Quem deverá emitir o manifesto? Pelo transportador, transporte da carga fracionada, e também pelos demais contribuintes que destinem mercadorias a contribuintes do ICMS. Isso tem que ser cumulativo, né? Eles têm que mandar mercadoria para contribuinte, né? E ter carga fracionada através de transporte próprio ou através de autônomos. Então ali o que contém o MDFE, né? A identificação dos documentos fiscais relativos à carga transportada, ser identificado por chave de acesso composta por código numérico gerado pelo emitente, pelo CNPJ e pelo número de série do MDF. Ser elaborado pelo padrão XML e possuir série de 1 a 999 e a numeração sequencial. Segue o mesmo padrão da questão da análise, né? Tem a regularidade fiscal do emitente, a autoria da assinatura e a integridade do arquivo. E o layout. Pode passar.
A questão da rejeição. A rejeição, né, pode ser por falha de recepção no processamento do arquivo, falha no conhecimento da autoria e integridade do arquivo digital, ou duplicidade do número MDF, erro do número do CNPJ, CPF ou inscrição estadual, né? Preenchimento do layout, irregularidade fiscal do emitente. Pode passar. Essa questão da transmissão, né, nós já falamos do conhecimento eletrônico, é o mesmo, né? Aqui ali no conhecimento eletrônico é a DACT, né? Aí é a DANDEF, que é o documento o impresso, né, que tem que viajar com a mercadoria. A questão da contingência também, essa aí tem um pequeno detalhe aí, né? Que essa aí ela já no próprio sistema, quando tu botar contingência, ela já vai imprimir contingência, mas não vai ter que ter aquele formulário especial. A questão da numeração que não for utilizado, né, deverá ser inutilizado, né, isso em 10 dias após no 10º dia do mês seguinte, né. Questão dos DPF cancelados também deverão ser escriturados sem valor monetário, de acordo com a legislação tributária vigente, né. Pode passar. Pode passar. Uma pergunta. Aquela situação que as indústrias vão ter que usar assim, MDF também. Sempre que a indústria ou o comércio, né, fizer carga fracionada com veículo próprio, né, ou usando autônomos, terá que usar o conhecimento eletrônico, o manifesto eletrônico, nesse caso. Sandoval, você acabou até respondendo uma pergunta que eu ia fazer. O nosso público é o cliente do varejo. Uhum. Então eu tenho lá uma cadeia de lojas que atende o segmento. Vários clientes vão comprando com ele, ou seja, o que você chama de carga fracionada, ele vai entregar o fogão para um, a geladeira para outro, o sofá para outro. Mas nesse caso não se aplica porque uma ali dos itens que tem que, para ser aplicado o manifesto, tem que ser contribuinte. Então, se ele vender com outro comércio, para vários comércios, né, e ele fizer a entrega, daí sim precisa. Para a pessoa física, não. Um centro de distribuição, por exemplo. Um centro de distribuição. Sim. Isso no mercado for misturado. Pessoa física e pessoa jurídica. Da jurídica ele tem que fazer. Da jurídica tem que fazer. Sim. E um outro fato também é o seguinte, ó, se ele sai com uma carga aqui do Rio Grande do Sul e ele for a São Paulo e nesse trajeto São Paulo, Santa Catarina e Paraná ele fizer entregas, ele tem que criar um manifesto eletrônico para cada unidade da federação. Isso para que ano? A partir de 1º de janeiro de 2020. Então, pessoal do GFP, deixe, foco, Mas estamos aí. Então, acionar o componente aí, eu já ajudo vocês. estamos abertos a perguntas. Todo emissor de conhecimento de transporte ele é obrigado a ter assinatura digital ICP Brasil? Sim. Isso é uma das exigências ali para te emitir o conhecimento ou o manifesto. Sandoval, você falou que se ele utilizar a frota própria, ele é obrigado a fazer a emissão do manifesto no caso da pessoa jurídica. Isso. Se ele terceirizar esse trabalho para um autônomo qualquer, a responsabilidade também é dele? Também é dele, se for autônomo, sim. A não ser que seja uma empresa de transporte.
Daí quem fica com essa obrigação é a empresa de transporte. Isso aí? Mais alguma? Então tá. Obrigado.